Tudo bem. É Luciano Dias, Samuel, representante do INSS. Eu até conversei com ele pela manhã e depois daquela entrevista, viu, senhor Luciano, boa tarde, chegaram alguns outros posicionamentos, outras questões dos telespectadores. Boa tarde, Luciano Dias, gerente executivo do INSS. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, ouvintes da Notícias. Boa tarde, Luciano. Boa tarde. Samuel, essa greve, como a gente sabe, levou 3 meses, quase 3 meses, não é, Luciano? E agora os médicos retornaram ao trabalho por conta de uma decisão no âmbito federal, na Justiça Federal. Então, eles retornaram e existem aqui só na Bahia mais de 15 mil perícias empilhadas, atrasadas. E o grande questionamento que se faz é o que esses médicos, na realidade, também reivindicaram para deixar essas perícias tanto tempo atrasadas? Porque é um serviço essencial, é gente doente, né, senhor Luciano? Depois da nossa entrevista, veio me questionar. Eu vi uma fotografia, desculpe, Luciano, você sabendo como fazia a Daniela. Eu vi uma fotografia na tarde hoje, que merece, se eu ainda tivesse o prêmio da BI de reportagem, eu tinha suspendido, a fotografia é extraordinária. Aparece um aposentado. Pelo rosto do cidadão, você olha o sofrimento dele. Ele revela pela fotografia o sofrimento dele. Mas, pois não, diga, Luciano. O que foi de tão urgente que esses médicos, que até não ganham tão mal assim, não é, senhor Luciano? O que eles desejavam? Porque essa paralisação realmente atrapalhou muita gente, um sofrimento ainda maior de quem precisa. Me conte. Bem, é o seguinte, nós fomos de alguma forma surpreendidos no dia 22 de junho com a deflagração dessa greve. Essa greve inicialmente teve a acolhida por parte do Superior Tribunal de Justiça, decretando que a greve era legal, né, que o INSS não tinha atendido determinadas situações e que o Superior Tribunal determinava também que fossem atendidos 50% desse contingente, né, para que esse serviço essencial não deixasse de ser prestado na sua íntegra à população. Acontece que, em termos de INSS, qualquer prejuízo que nós temos com essa enorme demanda que nós temos em nossas mãos para atender a população, é prejuízo sim, é desgastante sim. Então, o que é que acontece? Os médicos vieram para um movimento reivindicando uma situação que não teria como ser negociada pelo governo federal, porque era uma situação que já constava no edital do concurso público feito pelos médicos, em que a carga horária desses profissionais eram de 40 horas na casa. Então, a principal reivindicação do movimento passava pela diminuição da carga horária sem diminuição da remuneração. Esse foi o grande embate. O governo, sensível, fez uma proposta, colocou um termo de opção, dizendo que aqueles profissionais que não tivessem como dar toda essa carga horária poderiam optar pelas 30 horas em vez das 40 horas, claro que com a remuneração compatível com as 30 horas. Isso fez com que alguns desses profissionais entrassem com esse pedido, né, e a partir daí começaram a fazer as perícias em regime de turno de 6 horas. Feito isso, a Associação Nacional dos Médicos Peritos, insatisfeita ainda com essa condição de não ter sido atendida, deflagrou esse movimento, nos pegou no INSS de surpresa, e o INSS a partir daí começou a fazer ações no sentido de tentar reverter esse quadro e também de priorizar o atendimento para quem? Para aquelas pessoas mais necessitadas, para as pessoas idosas, para os deficientes, já que esse contingente que nós tínhamos anteriormente de 700 perícias dia ficou reduzido drasticamente a 350 perícias dia, ou até menos do que isso. Por que eu digo isso? Porque nós já viemos, desde o ano de 2009, do final de 2009, sofrendo com um movimento dos médicos que chama-se movimento de excelência. Esse movimento de excelência diz que o médico não deveria mais fazer o quantitativo estipulado pelo INSS diário de 18 perícias e que eles deveriam fazer apenas o número de perícias, né, que estivesse dentro
de um ato de qualidade médico-pericial que eles julgam que essa perícia deve ter um tempo relativo para que esse ato médico-pericial do médico tenha a qualidade que eles exigem, né, para que seja feito isso. Ora, antigamente nós não tínhamos isso na casa. Eles faziam 18, 24 perícias, né, tantas quantas, dentro desse limite de 24, eles faziam o quantitativo necessário para atender a população e nós víamos tendo uma relação muito boa com a categoria e a população também tendo, chega a ter um tempo mínimo, um máximo de espera para fazer perícia de 5 dias. Mas você sabe que essa medida, de qualquer maneira, demonstra o quê? Que posicionamento é esse dos médicos peritos, não é? E que posicionamento é esse da lei, não é, Samuel? Porque permite que essa população que depende da Previdência Social fique quase 3 meses sem conseguir fazer. Olha, Daniela, estamos agora em triângulo. Eu, Daniela e Luciano. Nós vamos conversar assim. E o ouvinte também. E o ouvinte, claro. Mas o ouvinte está numa posição passiva, né? Passiva, nós estamos numa situação ativa. Eu acho que eu vejo aí, Luciano, uma situação muito estranha. Porque os médicos efetivamente não têm razão. O governo tem razão. Se estabelece um edital que são 30, 40 horas de trabalho para ganhar X de salário, e se o médico não quisesse assim, poderia reduzir a carga horária para 30 horas, pagando menos proporcionalmente às 10 horas que deixou de trabalhar, então os médicos não têm nada o que reclamar sobre isso. Está escrito, é um contrato assinado. Agora, você veja só, isso é o sindicalismo torto, não é? O sindicato aí, a partir de cima, estabeleceu e arrumou esta greve que terminou prejudicando essa população, como você disse, Daniela, que necessita do serviço do INSS. Agora, Luciano, me parece que quem não tem razão mesmo nessa história, quem está perdendo é o povo e quem não tem razão é a justiça. Porque se o STJ deu grande razão aos médicos, havendo um contrato, um edital de concurso em que se estabelecia 40 horas, como é que o STJ vai quebrar um contrato perfeito? Não dá. Tanto, Samuel, que o próprio STJ, através do próprio ministro relator, que tinha julgado ilegal, julgou agora na segunda-feira, antecipou o julgamento do mérito, e julgou ela intempestiva e abusiva. Quer dizer, houve aí, na nossa opinião, 2 decisões, né, que, ao meu ver, a gente não sabe como foi tomada a primeira, e a segunda foi tomada tardiamente, a população já com todo o prejuízo possível, e reconhecendo que a greve é abusiva e ilegal. A gente no INSS também fica numa condição, né, de entender também o posicionamento da justiça. São posições judiciais que se confrontam. Eu não entendo. Uma sentença de uma maneira, e uma decisão de uma maneira, e uma decisão considerando ilegal. E não dá outra, não, viu, Samuel? É por isso que essas decisões monocráticas, para determinados movimentos, monocráticas é a decisão de uma só pessoa, de um só juiz, de um só ministro. Isso deve ser em conjunto, em colegiado, para não haver erro como esse e a população sair perdendo. Agora, 15 mil perícias paradas. Luciano, quanto tempo vai levar para reorganizar essa situação? Bem, nós temos 2 ações principais em andamento. Primeira, que é o retorno dos médicos ao trabalho, o que vai elevar esse nível de 50% para 100% de atuação desse médico. Consequentemente, nós vamos estar atendendo a demanda hoje, que está entrando na casa hoje, e a gente vai estar podendo dar uma resposta melhor. A segunda é o seguinte: o que fazer com essas 15 mil perícias que nós temos represadas na casa? Bem, nós vamos ter que fazer algumas ações emergenciais que passam pela a questão do atendimento de mutirões. Nós vamos ter que programar alguns mutirões aos sábados, né, e talvez até aos domingos. Nós vamos também passar pela extensão do horário de atendimento do INSS, que ele possa entrar pela noite, para a gente poder também
dar atendimento a essa clientela que talvez a gente precise antecipar essas perícias que já ficaram lá para novembro, dezembro, e puxar essas pessoas agora para que elas tenham o seu atendimento novamente agendado e marcado para uma data mais próxima. E também a gente vai com a contratação, porque agora eu vou frisar o seguinte: a Justiça Federal de São Paulo determinou, o Ministério Público, ao INSS, determinou que o INSS contrate médicos temporários no prazo de 180 dias, caso haja necessidade dos 180, caso não haja, pode ser por menos dias, fica a critério da gerência executiva decidir. Mas determinou a contratação para que esses médicos temporários possam ingressar na casa e trabalhar no sentido de regularizar imediatamente o fluxo de perícias que não foram atendidas. Cada médico desse contratado terá um máximo por mês, um limite de 524 perícias para fazer, ou se necessitar a gente aumentar o número de perícias por cada profissional, nós aumentaremos por interesse da administração, mas nós temos, com a contratação desses médicos, que independe do retorno ou não da greve dos peritos. Mesmo com o retorno dos profissionais da casa, nós vamos manter a contratação desses médicos temporários, justamente, Samuel e Daniela, para atender essas 15 mil perícias que estão represadas, que nós precisamos dar uma resposta à população, e a nossa previsão é de que a gente possa fazer isso no máximo em 45 dias. Esse é o nosso desejo, e espero que a gente possa estar dando andamento a essa contratação. Vão seguir alguns trâmites burocráticos que são necessários, mas quando esses médicos estiverem atuando, nós vamos tentar, dentro desse prazo também de 180 dias, verificar o tempo necessário que a gente possa dar um retorno mais urgente a essa demanda que nós temos na casa. O Luciano e Daniela também, veja você o absurdo. O INSS, a Previdência Social no Brasil, como no mundo, de maneira geral, poucos são os países em que a Previdência ela está normalizada em termos de receita e despesa. Nós temos aqui um buraco na Previdência histórico. É um ralo que engole dinheiro dos contribuintes, dinheiro do governo, do erário público. Olha, sabe, os corruptos também levam. Agora, o INSS, que já tem esse buraco, esse déficit orçamentário, vai ser obrigado a contratar médicos temporários que vão pagar, que vai ter que pagar, que vão receber, e os médicos que fizeram a greve certamente continuarão recebendo aquilo que recebem. Ô Luciano, você acharia que seria deselegância de minha parte lhe perguntar quanto ganha um médico perito? Não, o médico perito do INSS hoje ganha em torno de... o inicial que entra hoje na casa é 9 mil. Sim. 9 mil? E pode chegar a quanto? 9 mil é um bom salário. 9 mil. E eles têm uma gratificação de produtividade também, que é uma gratificação chamada GDAMP, Pode chegar aqui e que o governo está atualmente trabalhando com um grupo de trabalho para elevar o percentual de produtividade dessa gratificação. E quando essa gratificação ela está congelada hoje num patamar, mas ela está sendo trabalhada para ver um aumento dessa produtividade, e quando isso ocorrer, com certeza nós vamos estar com esses profissionais recebendo em torno de 12 mil reais. Oh, meu Deus, pobrezinhos. Que povo brasileiro, hein? Vou lembrar de João Paulo Ribeiro. Viva o povo brasileiro! Não tem como tirar Viva o povo brasileiro outros, não? que é pacífico e não reage a coisas como tais. Não, a Previdência Social faz tudo para tentar melhorar o atendimento, não consegue, é deficitária, entendeu? E os médicos peritos passaram 90 dias, pelo menos até aqui. São 15 mil perícias, Mais do que isso. Mais do que isso. Paradas. O STJ dá posições distantes, antagônicas, e 12 mil paus. E quem sofre é quem está em casa, sem uma companhia, sem um alimento,
Enfim, pessoas que são pessoas de baixíssimo poder aquisitivo tantas vezes, não é, Luiz? Luciano, desculpe, e que tem uma situação super difícil, que precisam da Previdência. Agora vem cá, a lei, não seria possível trocar esses médicos peritos, porque esse tipo de posicionamento, você está insatisfeito com o salário de R$ 9.000, você está insatisfeito com o salário de R$ 12.000, 40 anos para trabalhar, seria melhor buscar outro.